mistério recapitulado aqui. Hoje, vou explicar um filme de ficção científica chamado O Efeito Mandela. Spoilers à frente! Cuidado e cuidado! Naquele dia, um criador de jogos chamado Brandon, sua esposa Claire e sua filha Sam estão de férias na praia. Os três gostam de estar juntos, cheios de alegria, piadas e risos. Enquanto eles relaxam, Sam pretende procurar caramujos pela praia, e ela promete não brincar na água. Claire concorda com a condição de que Sam não vá muito longe de suas vistas. Quando Sam está ocupado procurando por caracóis, ela não percebe que as ondas arrastam seu curioso George. Sam tenta pegar a boneca, mas infelizmente ela é arrastada pelas ondas. A morte de Sam deixa Brandon e Claire muito tristes. Claire tenta seguir em frente, mas Brandon, que ama muito sua filha, não pode simplesmente deixá-la ir. Enquanto eles estão empacotando as coisas de Sam, Brandon acidentalmente vê um livro intitulado O Urso Berenstain. Ele se sente estranho porque se lembra claramente que o livro foi anteriormente intitulado O Urso Berenstain, com um em vez de um. Quando estão dormindo, de repente um barulho estranho vem da cozinha, e é Matt, seu cunhado, que vem procurar comida na geladeira. Brandon então dá a ele um pouco de pizza, e ele também pergunta a Matt sobre o livro O Urso Manchado de Beren. Matt responde que o livro é intitulado O Urso Berenstain, com a letra I. Mas Brandon mostra que a escrita correta é Urso Manchado, com a letra A. Por curiosidade, Brandon tenta encontrá-lo na internet, e acontece que muitas pessoas pensam que a escrita do livro é o Urso Berenstain, com um I, e Brandon continua procurando informações sobre isso, até que finalmente encontra uma teoria que explica o incidente, ou seja, a teoria do efeito Mandela. No dia seguinte, Brandon fica confuso com a foto de sua família na geladeira. Ele pergunta à esposa onde a foto foi tirada e Claire responde que foi tirada em frente ao Observatório Griffith, mas Brandon tem certeza de que eles não tiraram fotos naquele lugar. Em vez disso, tiraram fotos no Centro de Ciências do Pacífico em Seattle. Sua esposa não responde e diz a ele para ir embora porque ela está ocupada cozinhando. Brandon então vai ver Matt e fala sobre a teoria do efeito Mandela. Brandon sente que está experimentando o fenômeno do efeito Mandela, mas Matt nega e diz que o fenômeno é apenas falsa memória. Mas Brandon ainda acredita em sua teoria e acredita que agora ele vive em um universo paralelo. Brandon continua a explorar essas teorias, e então ele vê no fórum que o efeito Mandela é causado por um experimento com um grande colisor de hadrão criado pelo ser. O experimento é realizado em 2008 na Rússia, e, ao mesmo tempo, muitas pessoas experimentaram fenômenos estranhos, um dos quais é o efeito Mandela. Brandon então tenta ir a um sacerdote chamado Isaac, para descobrir sobre a existência de Deus. Mas depois de ouvir as palavras de Isaac, Brandon não acredita que Deus criou este mundo. Vendo o comportamento estranho de Brandon, Claire tenta lembrar Brandon para não ficar com as memórias do passado com Sam. Ela quer que Brandon esqueça o passado e viva uma nova vida. Ele então pergunta à esposa sobre a foto do cara no monopólio. Claire acredita firmemente que a imagem do cara no monopólio é usar um monóculo em um lado do olho. Quando ela verifica, descobre que a imagem do cara não está usando o monóculo. Além disso, Brandon também aponta que o personagem macaco, George Curioso, não tem cauda. Mas a boneca Curious George que Sam tinha tem um rabo. Brandon tenta explicar que tudo isso está relacionado à teoria do efeito Mandela. Brandon sente que a morte de Sam naquele momento é apenas outra versão do universo paralelo que entra no mundo atual e então muda os eventos reais. Mas Claire está com raiva e desapontada com Brandon, que só se preocupa consigo mesmo com teorias estranhas, tornando-os incapazes de seguir em frente. Mesmo assim, Brandon continua convencido de que o efeito Mandela existe. Brandon então estuda a teoria mais profundamente. Ele descobre que o efeito Mandela pode ocorrer devido a outros universos paralelos serem misturados ao mundo em que ele está vivendo atualmente. Os próprios universos paralelos são numerosos, e cada universo paralelo contém outra versão da história de vida atual. Ele sente que provavelmente Sam ainda está vivo em outro universo paralelo. No final, ele encontra o nome de um cientista chamado Dr. Roland Fuchs, que também acredita que este mundo é apenas uma simulação. Brandon então tenta ver o Dr. Roland, mas ele está muito ocupado no momento. No dia seguinte, Brandon tenta vê-lo novamente. Lá os dois conversam sobre a pesquisa de Roland. O médico explica que sua pesquisa mostra que o universo é uma simulação de computador projetada para um propósito desconhecido. A simulação então cria novas simulações com uma versão diferente da história a cada segundo. O efeito Mandela experimentado por Brandon é uma forma de bug, ou uma mistura entre a simulação atual e outras simulações. É isso que faz com que a vida dê errado. A partir da explicação de Roland, Brandon também conclui que se um programa formar este mundo, ele poderá mudar o programa usando a codificação de script, de forma que o mundo funcione corretamente sem quaisquer bugs. Mas parece que ele não pode fazer isso se usar apenas um computador comum. O Dr. Roland também concorda que eles não podem mudar o mundo apenas com um computador comum com especificações muito baixas.
Roland então mostra a Brandon que ele e sua equipe fizeram o primeiro computador quântico armazenado em uma universidade. O Dr. Roland então explica que existe a possibilidade de o programa de Brandon ser executado usando o computador quântico. Brandon então decide procurar livros sobre programação quântica de computadores e começar a codificar scripts com base neles. Ele também combina alguns de seus códigos de programação de jogos com código quântico para que ele consiga criar um novo script. No dia seguinte, Brandon se surpreende com a presença de Sam, que já está em sua casa. No início, ele pensa que é apenas sua imaginação, mas no final, ele acredita que é ele quem traz Sam de volta do mundo paralelo. Sem perder tempo, Brandon aproveita para se divertir com sua filha. Brandon está feliz porque consegue mudar a história da morte de Sam com outra versão paralela. Mas, naquele momento, Brandon começa a se sentir estranho com o comportamento de Claire. Ele percebe que na versão paralela que vê agora, Sam ainda está vivo, mas Claire se torna uma mulher muito estressada. De repente, Brandon vai direto ao Dr. Roland, mas fica chocado ao ouvir a notícia de que Roland cometeu suicídio há 2 meses. Ele sente que o roteiro que escreveu causa um efeito Mandela extraordinário. Percebendo um bug no script, Brandon imediatamente decide fazer um script de codificação para executar o comando de reinstalação do universo. A reinstalação visa fazer com que o universo funcione normalmente sem quaisquer bugs como o efeito Mandela. Brandon duvida do roteiro, ele está preocupado que o universo seja destruído e não possa ser recriado. Mas, pelo bem de sua filha e esposa, Brandon decide ir até a instalação onde está o computador quântico e, em seguida, começar a inserir seu script de codificação. Brandon consegue executar seu script, e o computador quântico mostra sinais de reação. Brandon imediatamente sai correndo, mas ele vê que todos os carros no estacionamento sumiram. No ônibus, ele vê que todos estão começando a ter problemas. Ele vê os prédios também falharem. Brandon então vai ver sua família, e ele vê que a situação deu errado. Ele vê sua esposa com problemas, e o prédio fica escuro. No final, ele vê 2 luas colidindo, e finalmente, todo o universo desaparece na escuridão. Um momento depois, o script de Brandon volta a funcionar de repente, e o mundo começa a se reformar. Planetas, micróbios, vírus, animais marinhos, humanos e cidades inteiras agora voltaram ao normal sem quaisquer outras falhas, incluindo o efeito Mandela. Em seguida, a cena retorna quando Brandon, Claire e também Sam estão na praia. Quando Sam sai em busca de caracóis, Brandon liga para Sam e diz a ela para deixar o boneco.